No mestrado, eu cheguei a falar uma vez que a gente tinha que se filtrar nas igrejas. A gente tinha que se filtrar nas igrejas. E outro dia encontrei uma amiga minha que era da igreja na época que eu fui, porque eu fui cristã há 30 anos. Eu já fui até para Jerusalém, se vocês querem saber. O dia que eu contar o que é essa viagem a Jerusalém, o dia que me botarem na televisão para eu contar, eu acabo com o cristianismo do Brasil. E eu falei, amiga, vamos voltar para a igreja, porque hoje eu sou candomblessista. Não tem um terreiro que eu frequento, essas coisas, porque eu não sou religiosa, mas eu amo os orixás. Agora que a gente tem que voltar para a igreja, ou ir para, a gente tem. Aí ela, amiga, que ideia louca. Como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, a gente vai fazer. Aí ela falou assim, mas eles não vão querer escutar. Eu falei, quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. O que mais a igreja quer, sabe o quê? É pegar uma irmãzinha, um irmão para botar para tomar conta das crianças. Existem lá, enquanto eles estão no culto, tem uma sala de aula cheia de crianças. Aí tu vai pegar a Bíblia mesmo, a Bíblia. Você vai começar a falar de Jesus. Jesus era esse aqui, ó. Ele amava os pobres. Jesus disse aqui, ó, que o rico não entraria no reino dos céus. E a gente vai começar a falar de Jesus. Mas ele vai chegar em casa e vai falar, pai, a professora, aonde está escrito? Ele vai falar aqui, pai, está escrito aqui, Jesus falou. Mas para isso tem que ter estratégia. Nenhum dos revolucionários que a gente teve nesse Brasil fez nada sem estratégia. O Marighella escreveu um manual, o manual do guerrilheiro. A gente está lendo? Aqui nós temos uma pessoa que supostamente esteve entre nós, e eu acredito que sim, porque ela demonstra ter um certo conhecimento sobre o funcionamento interno da igreja, que está ensinando os marxistas a se infiltrarem na igreja cristã para corrompê-la. E na fala dela você percebe que as crianças, os inocentes, aqueles que não têm como se defender intelectualmente, aqueles que ainda estão formando o seu caráter, deveriam ser atacados primeiro, porque a liderança da igreja, os guardiões da doutrina, iriam se opor biblicamente e rejeitar esse ensino de Satanás. Mas através desse vídeo ela acabou expondo uma carência da igreja, de que ela precisa de trabalhadores, de pessoas que instruam as crianças e os adolescentes na palavra de Deus. E por conta disso, infelizmente, muitas igrejas, graças a Deus não são todas, mas muitas delas não têm critérios rígidos para o recebimento de novos membros e para aqueles que irão trabalhar na instrução, com a finalidade de ver o seu testemunho, se eles são de fato cristãos convertidos e qual é a visão de mundo que eles têm. Nós sofremos muito com infiltrações de incrédulos na igreja desde o primeiro século e nós precisamos estar atentos em relação a isso. Veja o que Judas capítulo 1 versículo 4 diz a esse respeito. Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Nesse texto, Judas está descrevendo um cenário terrível da igreja. Ele diz que incrédulos, propositalmente, de forma dissimulada, haviam se infiltrado na igreja. E a consequência foi a deturpação do evangelho. Foi a implementação de falsas doutrinas. E o texto diz que esses ímpios transformavam a graça de Deus em libertinagem e negavam o próprio Cristo, o nosso Senhor. Os marxistas raramente expõem de forma tão clara os seus objetivos como nesse vídeo, porque eles sempre vão utilizar de uma linguagem mais amigável, eles usam eufemismos, distorcem conceitos, mas nesse vídeo que nós acabamos de assistir, nós vemos o quão astutos, desonestos e dissimulados eles são. Quem disse que a gente vai falar para eles? A gente vai para a escolinha dominical. Existem lá, enquanto eles estão no culto, uma sala de aula cheia de crianças.